Podcast Você é Show. Oi, gente! Está começando mais um podcast Você é Show. Boa noite, Fábio. Boa noite, meu amigo Davidson. Apresenta a nossa convidada de hoje. A nossa convidada hoje, o nome dela é Josi Barata. Ela é fundadora e uma das presidentes, da ONG Cores do Amanhã, que fica localizado lá no Totó. Boa noite, Josi. Boa noite, Davidson. Boa noite a todos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fala um pouquinho do trabalho que vocês fazem lá. O Cores do Amanhã, só para vocês entenderem um pouco do começo, eu sou moradora de um bairro chamado Sancho, que ele comporta um dos maiores presídios aqui da América Latina, quando a gente fala de população. Então eu cresci do lado de um presídio, que é o Aníbal Bruno, e desse desejo de mudar um pouco a realidade das crianças que vivem no entorno, a gente decidiu começar um trabalho num pequeno terraço na casa da minha mãe. Então, o Cores do Amanhã nasceu do desejo de mudar um pouco a realidade dos jovens e das crianças dessa comunidade. De lá para cá, a gente não parou, São 13 anos nessa luta, buscando utilizar a arte como uma ferramenta de transformação. Quando você fala jovens, são de menor? A gente atende jovens em geral? Crianças a partir de 5 anos, adolescentes, jovens, adultos até idosos. Lá o Cores, a partir de 5 aninhos, não tem mais idade. Chegando lá, como é o dia a dia dessas crianças? A primeira iniciativa, a gente decidiu abrir o movimento num horário alternativo. É um pouco diferenciado das outras ONGs. A gente abre todos os dias quando as crianças largam da escola. Então, a partir das 5 horas até 10 da noite, a gente tem várias oficinas. Então, são mais de 20 oficinas funcionando em horários diversos, variando as salas, para atender essas crianças. E aí são oficinas que começou pela grafitagem. Eu sou grafiteira também, então tudo começou através do grafite. E aí hoje chegou capoeira, karatê, dança. É uma coisa bem variada, não só mais artística, mas também cultural, oficinas de formação, atendimento para mulheres. Aí você falou da questão, desculpa, não, você falou da questão do grafite, tudo começou com grafite. E querendo ou não, tem a questão do preconceito entre o grafite e o piche. Tem alguma diferença? Teve preconceito no início? Como foi tudo isso? Até chegar? Bastante, até porque a própria comunidade, para entender o que era o Cores, porque quando as pessoas falavam assim, é um grupo de grafiteiro, a pessoa, é o pessoal, o pichador, então tem uma barreira muito grande. A gente sabe que o grafite e a pichação, eles andam juntos, Historicamente, a pichação, ela vem para protestar, para o povo se comunicar. Mas faz parte da história do grafite. A pichação, ela é parte da história do grafite desde a época das escrituras. Então, imagina a época da ditadura sem uma pichação. Seria totalmente diferente, o povo estaria mudo, Então, a gente tem no Cores do Amanhã oficinas, que são oficinas mais profissionalizantes. Então, são oficinas de mais ou menos 6 meses. Então, o mínimo da oficina de grafite da gente é de 6 meses. Então, hoje a comunidade já tem uma outra visão. Hoje a comunidade oferece suas casas. Os moradores chegam e dizem, eu tenho um muro aqui, eu tenho uma escola aqui. Então, tanto os espaços públicos como privados hoje procuram Cores do Amanhã. E essa é a forma que a gente encontrou para sobreviver também. O movimento, ele vive de doações e do trabalho profissional de grafitagem. Dentro desse trabalho profissional que vocês realizam lá, conseguem empresas para recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho, o primeiro emprego, como é que chega para essas pessoas que vocês atendem? Veja, inicialmente as nossas oficinas para crianças, vêm como uma ferramenta mais lúdica, para alcançar cada público. Então, cada oficina tem um objetivo diferente. A gente tem as oficinas para crianças, que são variadas. A gente tem a oficina para adolescentes, que aí a gente faz parte de vários conselhos, tenta engajar esses jovens em vários conselhos e em vários espaços, justamente para tentar profissionalizar, tanto a partir do adolescente como o jovem. Conselho da Juventude, Conselho da Infância, a gente tenta buscar os cursos que possam estar ajudando na trajetória desses jovens, não só dentro do Cores, mas fora da nossa comunidade também. Mas tem conseguido empregar essas pessoas? Atualmente, o período está mais difícil, mas a gente tem conseguido encaminhar vários para cursos profissionalizantes, Recentemente a gente teve uma experiência com a faculdade também, de alguns cursos, e está dando muito certo,
Agora, nós também temos um trabalho específico com mulheres e com as mães, porque como essas famílias que a gente atende são do entorno do presídio e são de forma direta afetadas, foram afetadas pela pandemia, a gente viu também a necessidade muito de trabalhar o potencial das mulheres. Então, a gente fortaleceu muito as mães, porque antes as mães iam, deixavam as crianças, mas muitas ali são artistas, são artesãs, a gente percebeu que elas poderiam gerar a própria renda. Então, a gente começou a bolar, né, feiras, a gente já realiza feiras de artesanato, a gente busca espaço para elas. Essa semana mesmo a gente selecionou, né, 50 artistas para fazer parte de uma loja cooperativa lá no Shopping Itacaruna. Então, elas produzem o artesanato nas nossas oficinas, diversas, crochê, vagonite, arte em fitas, bordado. E essas peças a gente motiva que elas estejam se engajando em alguns espaços, né, como foi essa oportunidade recente. Ô, Josi, eu soube que também no Cores tem outros projetos paralelos. Um é voltado para a questão do LGBTQIA+, e a outra é só o Cores Femininas. Como tudo surgiu essa ideia de montar o Cores Femininas e também essa questão do LGBTQIA+? Quando eu comecei, né, a fazer grafite, então, naquela época quase não existia mulheres pintando. Então era tipo, a mulher que pinta, e mulher pode fazer grafite. Então, também, além do preconceito de ser grafite, ainda tem, e a grafiteira, ela existe? Então, era sempre a namorada do grafiteiro, a esposa do grafiteiro, mas a gente precisava existir também nessa trajetória da arte de rua. Então, a gente decidiu fundar, em paralelo com Cores, um trabalho com mulheres. E aí foi quando a gente fundou Cores Femininas. E aí o Cores Femininas é uma amplitude, não só de Recife. São mulheres de vários lugares, né, de Pernambuco, outros estados e do mundo também, que já vêm, realizam encontros, né, a gente atende presídios, a gente atende FUNAS, a gente faz várias ações. Essas ações, a maioria delas é buscando realmente o acesso aos direitos básicos, né, da mulher e também pela luta do fim da violência, utilizando a arte. Então, a gente vai para um espaço de cárcere, a gente leva oficinas, para que aquela mulher tenha uma perspectiva quando sair daquele espaço. E também a gente faz mutirões de grafite, né, nesses espaços, a gente leva mutirões para outras comunidades e para fortalecer outras mulheres. Uma coisa muito forte é a violência contra a mulher e a violência doméstica, principalmente agora na pandemia. Então, a gente está fazendo várias oficinas, inclusive rodas de terapia com mulheres, porque a gente sentiu que na pandemia a violência aumentou muito. Então, a gente teve várias convidadas lá, como a Gleide Ângelo, Casa da Mulher Nordeste, vários parceiros já foram nessas rodas levar também uma palavra, né, de força para muitas mulheres que vivem nesse entorno do presídio. Então, a gente vem tentando não só a coisa da profissionalização, mas também a coisa do acalentar algumas dores, né? Porque a gente sabe que o desemprego, a questão do luto está muito forte, mas também a questão da violência contra as mulheres. E a questão do LGBTQIA+? O grupo LGBT, o que é que acontece? A gente diz que o Cores, esse nome não é por acaso, né? Assim, tem uma inspiração com a questão do grafite, mas a gente buscava levar cores para o amanhã das pessoas. E quando a gente fala de cores, a gente fala de pessoas. São pessoas diferentes dentro de um espaço que cabe todo mundo. Então, é como se fosse uma grande família em cores. E dentro dessa família colorida, a gente também tem um grupo LGBT. A gente percebeu que o Cores precisava abrigar os jovens da comunidade e acolher esses jovens. Então, a gente decidiu fundar, né, um grupo LGBT já há alguns anos, e a gente tem fortalecido, né? A gente chama do grupo Colorindo, Juventude Colorindo. E a gente tem buscado trazer vários parceiros, palestrantes. Por quê? Por que isso? Principalmente na pandemia. Porque muitos jovens, né, muito alta porcentagem de jovens, né, LGBTs, tentando tirar a própria vida, jovens em depressão. Então, a gente precisa cuidar um pouco, né, desse público especial, né, dar um olhar diferenciado para eles. Então, Cores, como é um espaço para todos, a gente busca também, sim, lutar pelos direitos deles, né? Que são pessoas como nós, têm direito como nós. E a gente está nessa vida para se ajudar. Todo o apoio que vocês têm para manter esse trabalho
vem só de doações ou tem apoio do governo, de organizações estrangeiras? Como é que você consegue manter essa estrutura? Não é uma missão fácil, né? São 13 anos dessa luta, pelo menos no espaço cultural, né? Coros do Amanhã, são 13 anos. No começo a gente a gente conseguia se manter só da arte, do grafite. Então era um turbilhão de coisas. A gente estava de dia pintando, de noite atendendo, no fim de semana abre o dia todo também. Então é tipo chegar da correria do sol pintando e vai lá atender a família, só que chegou a um ponto que o grafite, né, principalmente em pandemia, as pessoas não procuram mais como antigamente. E assim, quando a gente está vendendo o grafite do Coros, a gente não está vendendo só um grafite qualquer, a gente está vendendo um grafite que mantém uma organização social. Então, esse grafite que a gente faz, ele mantém mais de 20 oficinas gratuitas para a comunidade. Então, assim, ficou difícil, porque a gente sabe que existe mais de 1.000, 2.000 grafiteiros e grafiteiras no Recife, em Pernambuco. Então, a gente não quer lidar com uma coisa de a gente tem uma concorrência muito grande e não consegue mais sobreviver de grafite. Mas, infelizmente, é a época, o período que a gente vem vivendo, que o grafite hoje não é uma prioridade. Então, a gente tem tido dificuldade e tem buscado mais campanhas. A gente tem buscado vaquinha online, a gente tem buscado boca a boca mesmo, ir nas empresas, pedir. Esse período de pandemia mesmo, a gente pensou que ia parar. Quando a gente entendeu o que era essa doença, a gente imaginou, não, a gente vai parar, vai fechar as portas, mas foi pelo contrário, a gente trabalhou 5 vezes mais, a gente conseguiu colocar campanhas grandiosas na rua, a gente conseguiu parceiros de fora de Recife. Quem foram esses parceiros? Outras ONGs que chegaram juntos. A gente fez vaquinha, uma coisa que a gente nunca tinha feito. Então, a gente se retransformou, a gente se readaptou. Por quê? Porque as famílias começaram a pedir socorro. Essas mais de 8.000 famílias que a gente atende, a gente conseguiu doar de mais de 8.000 cestas básicas. Então, não era mais só o Sancho, era o Sancho e todos os bairros que cercam o presídio Aníbal Bruno dentro da RPA 5. Então, o Coros cresceu muito nessa pandemia, mas graças a cada parceiro que doou 1 quilo de alimento, que foi muito importante. Tudo começou no terraço da sua mãe. Isso. E como o Coros conseguiu a sede em si? Como tudo começou? Da casa da sua mãe para a sede do Coros hoje? Eu gosto muito de falar de sonhos, sabe? Eu acredito muito nos sonhos e eu acredito muito em Deus. O que acontece? Eu sempre falava assim, não importa o tamanho dos nossos sonhos, nós temos que acreditar. Claro que a gente acredita, mas também tem que acordar todo dia e lutar por ele. Então, quando a gente estava lá naquele pequeno terracinho, minha mãe brincava, né? Nossa, um terracinho com 4 cadeiras, como é que vocês vão dar conta de tanta criança? Então, um dia eu estava ministrando uma oficina numa associação da comunidade e chegou uma pessoa e disse assim, vocês viram na televisão que tá passando um comercial, né, de uma campanha. E essa campanha está dizendo que você grava um vídeo de 3 minutos e diz o que a sua comunidade está precisando. Então, a gente gravou com um celularzinho, eu nem tinha celular na época, alguém pegou um celular e tal. Gravamos um vídeo bem caseiro, de 3 minutinhos, e esse vídeo foi o vídeo mais votado. Porque o que é que tinha nesse vídeo, assim? Tinha eu dizendo, na minha comunidade tem tudo. Tem um grande presídio, tem um grande cemitério, tem várias delegacias, tem um hospital, tem necrotério, mas não tinha um espaço cultural. Na nossa comunidade não tinha um espaço para as crianças. Então, o pedido que eu fiz era que o meu sonho era que a nossa comunidade, para chegar lá, que era a pergunta que eles faziam, precisava de um espaço cultural. Então, esse espaço cultural, esse vídeo passou por uma votação nacional e foi uma empresa chamada Listerine, que doou R$45 mil em barras de ouro. Aquela coisa que você só vê na televisão aconteceu com a gente. Então, por isso que eu digo a cada jovem que entra no Coros, a cada mãe que passa por ali, que nunca, nunca desista dos seus sonhos. Que parece impossível, mas quando a gente coloca Deus à frente, isso é real. O grande desafio de campanhas
é que você termina uma campanha, cumpre teu objetivo e no dia seguinte já tem que abrir outra. Isso, verdade. Então você mata um leão todo dia, né? É verdade. Todo dia. E a gente passou também a adotar outros espaços, porque como na pandemia foi muito grande a procura, a gente começou a perceber que nos bairros ao redor também tinha outros espaços que estavam precisando de fortalecimento. Como é o espaço, é um exemplo, né? O Florescer da Casa Rosa, na Mostardinha, que é uma senhorinha, que tem uma casinha, que atende várias crianças. Então, o Cores já vai lá, já leva lanche, já faz campanha, está com a vaquinha no ar. Então, o que é que aconteceu? Está caindo o teto da Casa Rosa, aí vamos fazer uma vaquinha para comprar telha e cerâmica para a Casa Rosa, né? Então, a gente vive numa campanha que não é só do Cores mais, né? Ela é da sociedade, ela é de todo mundo que está precisando. Então, realmente, são muitas campanhas, mas são campanhas sempre do bem, que tem realmente uma coisa, uma verdade, né? E uma luta, né? Como é a história da Dona Toinha também, é uma luta que precisa de atenção. E às vezes, né, você diz, eu sou só uma idosa, eu vou desistir. Então, a gente está nesse mundo para se ajudar. E aí, no caso, você falou que tem mais de 20 oficinas, né, funcionando. Então, são 20 voluntários, sem ganhar nada. Tudo por amor, estão lá. Na verdade, a gente tem, em média, 85 voluntários. Meu Deus. Isso. E aí, tem voluntários que estão com a gente desde a fundação, né? Antes que o Cores tivesse esse nome, antes do Cores ser Cores, já temos voluntários lá. Então, é porque nós viramos uma família, né? São pessoas que acreditam nesse sonho. Esse sonho não é só meu. Esse sonho é de todo mundo que passa por ali. Então, às vezes, acontece uma festa, a pessoa vem visitar, a pessoa entende o que é que o Cores faz e acaba gostando daquilo ali e vira voluntário. Eu tenho vários casos também de alunos que viraram hoje educadores, né, que cresceram com a gente e que já são educadores. Todos são voluntários, graças a Deus. Bacana. Eu tenho uma curiosidade, voltando um pouquinho ao assunto do grafite. Uhum. Eu sou leigo nesse assunto. Quando a gente olha uma expressão cultural numa parede, em que momento a gente reconhece que aquilo é um grafite, ou tudo é grafite? E outra, o grafite engloba o quê? Porque a gente anda em Olinda, a gente vê gente mexendo com camiseta, a gente vê gente pintando um quadro, desenhando. Onde você tá consegue o grafite? Identificar, né? Bem, o grafite, na raiz, ele vem da rua, né? Então, assim, o grafite que a gente chama o grafite raiz, né? É um grafite de rua. Só que, assim, o grafite de rua é em parede, né? Em parede, em espaços de rua. Então, assim, a raiz do grafite, né? Se eu disser a você assim, olha, eu fiz um grafite aqui nessa parede, mas eu não te pedi. Ele não está autorizado, mas é um grafite. E se eu disser a você, olha, eu fiz um traço só aqui, mas eu te pedi, né? Então, fica muito difícil fazer esse julgamento, realmente, né? Mas o que acontece? O grafite que tem uma forma, né? Porque tem uma evolução também da pichação com letras, né? Aí tem estilos mais livres, tem o bombe de rua, tem a pichação, tem o grapicho. Tudo isso é uma evolução do grafite. Então, na maioria dos casos dos jovens hoje, eles começam pichando e vai para uma evolução, né? O piche é uma letra mais rápida, é um protesto, é uma frase. E esse piche ele vai se transformando numa letra mais grossinha. Ele vai engrossando. Então, é uma transformação. E aí vai virando um grapicho, vai virando um bombe de rua, que são as letras mais gordinhas, até virar formas, personagens. Mas tudo isso na rua é considerado como grafitagem. Agora, quando a gente fala de estilos de grafite, né? Aí tem um grafite livre, tem um grafite realista, tem um grafite em molde vazado. Vai fazer uma oficina de camisa. Ju, você vai dar uma oficina de camisa, como eu vou dar amanhã. E aí, vou dar uma oficina de camisa, mas não é um grafite livre, como na parede. É um grafite com stencil, a técnica de stencil. Então, quando a gente faz quando a gente compra uma camisa, normalmente é uma camisa aerografada. As pessoas falam assim, eita, comprei uma camisa grafitada. Mas é aerografada, porque ela foi feita com um compressor e uma canetinha aerógrafo, que a gente chama. E aí, esse aerógrafo, ele sai o jato de tinta, né, com ar,
É como se fosse a canetinha, mas é uma outra técnica. Isso não é grafite, é aerografia. E é E bem aí, rápido, né? isso, e aí, assim, você com aerógrafo, você consegue fazer mais acabamento. Por exemplo, você pinta uma bicicleta, você pinta uma peça minúscula. E as pessoas falam assim, ah, mas se é pequenininho é mais fácil. Ao contrário, quanto menor o grafite, mais trabalhado. Então, tem essa coisa, né? Tem o grafite stencil, que é quando você usa um molde vazado, que é um molde furado. Por exemplo, um coração. Tem lá uma cartolina com um coração cortado. E aí você vai pintar o coração na camisa. Para quem não tem experiência de desenhar, isso é excelente. Porque você consegue fazer uma camisa grafitada. E aquele coração você pode replicar para várias camisas. Então, tem o molde vazado, né, em camisa, que facilita. A maioria das oficinas de camisa usa molde vazado. Porque se você pegar uma lata de spray e for fazer um grafite em camisa, você consegue fazer, mas não fica tão bom. Né? Então, a gente usa aerografia, a gente usa molde vazado. Agora, grafite livre é grafite de rua. Não todo desenho que você vê na rua é grafite. Existem várias técnicas, né? Muralismo. E aí o grafite vem mais nessa pegada do para ser grafite, o que é que você usou? Ah, eu usei pincel, rolinho, pigmentos e spray. Aí é grafite. Se você usou só pincel, normalmente é considerado muralismo. Mas muitas vezes o grafiteiro também está sem dinheiro, está sem grana e quer fazer o trampo dele. Então é uma pintura a pincel. Mas também é considerado um grafite, porque o grafite é muito aberto. E no Brasil a gente improvisa muito, porque artista não tem dinheiro no Brasil, então a gente pinta com o que tem. Tem técnicas hoje de pintar até com folha, para vocês terem noção. Então é todo um contexto que o grafite tem, é muito aberto. É bem aberto as técnicas. O grafiteiro hoje vende o seu serviço com tema livre, ou normalmente a pessoa vai lá e eu quero que grafite tal tema na frente da minha loja, na minha parede. Como é que funciona? Como é que ele se remunera? Sim, normalmente quando é um grafite remunerado, é um grafite mais específico, porque é o cliente que manda, né? Isso é o que a gente fala, né? O cliente que manda. Então a gente, claro que não vai tirar a ideia da pessoa assim. Claro que você pode dar uma ideia, mas normalmente quando são empresas, a empresa sugere um tema, pelo menos. Você pode criar, né? Você vai usar a sua criatividade, mas vamos dizer, eu quero fazer uma loja de roupas. Então você vai trabalhar com o quê? Roupa infantil, masculina, e aí você vai fazer dentro do tema que o cliente precisa. Então eu acho que é a forma hoje mais segura no grafite, né? De manter a satisfação de um cliente, né? Sugerindo pelo menos um tema para que a gente tenha essa criatividade de fazer uma coisa legal, mas que também agrade a quem contratou. E se o contratante buscar vocês, ele consegue ter esse serviço? Sim, com certeza. Acesso ao serviço. Graças a Deus a equipe do Cores, né? Os meninos se profissionalizaram bastante e por muitos anos, né? E até hoje eles vivem na rua, graças a Deus, ganhando seu dinheirinho com isso. Eles são profissionais. Que bom. Já grafitou, Davidson? Já. Já sim. Teve uma experiência no Muro da Funasa, ali na Abdias, né? E teve outras experiências. Na Casa Rosa, sim. Eu ajudei também lá na Mostardinha. É muito bom, Fábio. A gente... É um desafio massa, porque você expressa ali o que você está sentindo. Né? Teve também uma que eu participei, foi no Muro do Hospital Otávio de Freitas. Né? Já pintou muito Já com pintei gente. muito. Josi, aí você atende mais de, não sei quantas, 600 crianças mais ou menos, né? É uma média de 750 famílias né? Mensalmente. Dessas crianças, elas recebem lanche, tem lanche para elas? Como é que está essa dificuldade de lanche? É uma batalha diária, né? Todo dia a gente sai, a gente pede, a gente vai para a SEASA, a gente para os amigos, para os parceiros. Que luta. É uma luta. Então, graças a Deus, a gente conta com o Banco de Alimentos, né? Que é com o SESC, e é um parceiro muito importante, mas também a gente faz muito boca a boca, muito porta a porta. A gente oferece sopão, a gente oferece também marmita. Na pandemia, a gente teve que adaptar a coisa da marmita. E, às vezes, a gente fazia 200 marmitas e não era suficiente. A gente vê uma fila enorme quando a gente consegue enxergar que as pessoas estão com fome, né? E a gente tem visto cada vez mais cenas desesperadoras de pessoas com fome, de verdade. Pessoas que chegam lá na porta e a gente olha assim. Então, a gente faz questão de sair todo dia, Davidson, para pedir esse alimento. Mesmo que a gente não cozinhe naquele dia, mas que a gente tenha
1 quilo de arroz, alguma coisa que possa oferecer numa emergência. Não é todo dia, né? Infelizmente, que a gente tem. Nas nossas oficinas, a gente tenta manter um lanchinho básico, né? Então, o que chega, a gente tenta aproveitar. Pode ser cuscuz com charque, cuscuz com salsicha, cuscuz com ovo, uma bolacha. O que tiver é muito bem-vindo, né? Tanto nas oficinas como em todas as ações da gente. Tem que ter o lanchinho, porque a gente sabe que muitas crianças daquelas vêm porque estão com fome. E questão de artistas, chegam juntos, alguns artistas já ajudaram ou só anônimos? Olha, muita gente ajudou cores, né, nesses anos. Eu não vou lembrar de todos agora, mas eu deixo um abraço grande assim para os artistas, porque é uma sensibilidade diferenciada, né? Como foi o caso de Vanessa da Mata, né? Vanessa da Mata, ela soube que nossa Kombi bateu o motor, que a gente ganhou outro prêmio, que foi uma Kombi, né? O Cores tem muitas essas histórias de sonhos, assim, e a gente ganhou num prêmio de hip hop uma Kombi. Essa Kombi já era uma Kombi de segunda mão, a gente brinca porque ela é toda azul, a gente chama ela de Cores Móvel, e roda o Recife ajudando, né? Essa Kombi é a Kombi dos anjos aí. E aí ela soube que a Kombi bateu o motor, que estava com a lataria toda estragada. E aí a assessoria dela ligou para a gente, né, no ano passado, assim, em plena pandemia. E ela disse, quanto é para ajeitar essa Kombi? Eu quero ajudar. E aí eu estava, assim, dividida entre cesta básica e Kombi, só que eu sabia que a Kombi era muito necessária para buscar também a doação. E aí ela fez uma live, né, Vanessa da Mata fez uma live que eu sou muito, muito grata. E essa Kombi está rodando novamente, graças a ela. E aí, então ela fez uma live, tudo arrecadado da live. Tudo arrecadado foi para a reforma da Kombi. Fizemos lataria, ela tá bonitona, tá azulzinha, graças a Deus. E é uma Kombi assim do bem, né? Que roda em outros bairros já tentando levar um alimento, tentando levar uma roupa. Nas enchentes, né? Foi muito necessário. Assim que reformou a Kombi, teve uma grande crise aí de enchentes nos bairros ao redor. E aí a gente levou colchão, roupa. Então, é um veículo muito necessário para a organização, que Deus mandou, né? Essa parceira, como outros parceiros, para nos ajudar. Já teve momentos assim que as campanhas não atingiam o teu objetivo e você colocava a mão na cabeça, e agora o que é que eu vou fazer? Teve muitos. E aí, Teve como é que você muitos. lida com isso? Olha, eu acho que a esperança e a fé é o que me guia, sabe? Eu digo muito isso ao pessoal lá. Às vezes a gente faz reuniões de equipe, assim, de voluntários, aí a gente brinca. Gente, eu ainda me lembro uma reunião agora na pandemia, não lembro se Deus estava presente, que Deus também foi voluntário na pandemia lá, entregando cesta. E aí a gente precisava, a gente tinha tipo uma lista de mais de 2.000 nomes de pessoas na fila de espera por uma cesta básica. Isso foi realmente de botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, como eu vou conseguir tudo isso? Porque a gente viu que as associações não estavam entregando próximo, não tinha nada que tivesse dando suporte a esse pessoal. Então a gente abriu. Mas só que depois que abriu, um dia só de inscrição, deu mais de 2.000 pessoas. Mais de 2.000 pessoas lá assinando, dizendo eu preciso, e deixando o telefone. Então foi bem desesperante esse dia, mas a gente no final do dia, a gente se reuniu, olhei para a equipe e disse, gente, vamos contar quantas pessoas deu. E aí, quando a gente viu esse número, eu disse, olha, eu creio, eu tenho fé, né? Eu acredito que Deus vai mandar essa doação. E até brinquei assim, gente, eu escutei um amém, vocês concordam comigo? E o pessoal, amém, amém. Então, todo mundo... Eu acho que é uma corrente, né, que a gente agradece primeiro a Deus, né? E depois, nessa força de vontade dos voluntários também, tá ali lutando e acreditando que aquilo vai realmente acontecer, e aconteceu. E lembro que, desculpa, Josi, que quando terminou a reunião, a gente preocupado, né, com 2.000 cestas, daí passaram-se os dias, passou um mês, 2 meses, quando a gente foi contar já estava em 4.000. Foi, exato. Já tínhamos entregue 4.000. A primeira remessa a gente chegou a 5.000 cestas, não foi, Deus? 5.000 cestas. E a gente preocupado com aquelas 2.000 primeiras. Foi. Então, assim, quando a gente foi ver a primeira remessa, foram 5.000. E aí essa Kombi que eu falei, a gente começou a gente percebeu que, já que Deus mandou 5, não 2, ele mandou 5, a gente começou a encher a Kombi de cesta básica e levar nos pontos que a gente sabia que estava precisando muito, né? Você falou um pouco sobre as enchentes que aconteceram na região.
Vocês também recebem doação de água, de roupa? Sim. Como é que vocês gerenciam essas doações? A gente tem as nossas comunidades cadastradas também, que são comunidades que tem 3 ali, que é beira-rio. A gente já sabe, né, qual a necessidade. Ali é colchão, ali é água. A gente tem a outra comunidade que é do lado do presídio. Não, ali é alimentação, ali é álcool gel, máscara. Então, normalmente, a gente escala isso dependendo da possibilidade e da necessidade. A gente vai de uma forma muito assim, qual é a emergência agora? Então, a gente vai muito por emergência. Quando teve a enchente, a nossa prioridade foi a comunidade do Sapo Nu. Aí, Sapo Nu, primeiro lugar, o pessoal estava sem nada, a água estava dando no teto. Então, era tudo, era qualquer coisa, era um agasalho, um colchão. A gente fez uma faixa, grafitou uma faixa na frente da ONG para todo mundo que passasse ver, estamos precisando de doação. E os moradores dos arredores da ONG também, ali do Planalto, começaram a trazer roupa, agasalho, e os moradores do Sapo Nu vinham buscar, porque ainda estava alagado, a gente não tinha como levar. Então, é um grande processo, mas também é um vínculo com cada área, né? Como a gente realmente vivencia isso, a gente vai fazer aquele vínculo com cada área. Entendeu? Cavaleiro, Altos, vários altos, Alto da Bela Vista, Colina, várias áreas ali do entorno. Como eu disse, ampliou muito para a RPA 5. Você falou que em determinados momentos alguns artistas ajudam. Sim. Ajudam dando o seu nome, ajudam com a própria ajuda física, o dinheiro. Como é essa ajuda dos artistas? Normalmente é a divulgação. No caso de Vanessa da Mata, né, foi realmente uma live. Então, ela doou o dinheiro para reformar a Kombi. Mas os outros é mais a divulgação. A gente já fez live solidária, que o pessoal... um é do teatro, um é da dança, um é da música. Então, cada um faz uma coisa e aquela live arrecada algum fundo. Mas também a gente já faz aquela coisa do estamos precisando. E aí pedir mesmo, eu estou precisando do arroz, eu estou precisando do feijão. E aí a forma que eles... Nunca pensou em juntar esses artistas, esses apoiadores, num grande evento de arrecadação? Gostaria muito. E o que é que falta para mobilizar essas pessoas? Bem, como Cores é um trabalho dentro da periferia, às vezes a periferia ela não é vista, né, como precisava ser. E o Cores ele está do lado de um presídio, então às vezes a pessoa tem preconceito, a gente chama para visitar, mas a gente tem tentado quebrar essa barreira. Mas necessariamente você não precisa fazer na tua região, você vai arrecadar para ajudar a tua região. Mas você pode conseguir, junto ao governo do estado, um geraldão, uma quadra grande, onde você possa juntar esses artistas e lá fazer um grande evento só de arrecadação. Sim. Seria bem bacana. E o momento em que a gente está vivendo de incertezas, onde a gente não sabe se essa pandemia passou, se ela vai voltar, um momento total de incerteza, a hora é agora. Na realidade, a hora já passou. Isso. E a gente não pode deixar passar de novo. E a gente tem que estar justamente buscando inovar, né? Inovar por essas pessoas que estão precisando, porque a gente está pedindo por eles, né? Não é para a gente está pedindo um alimento. Às vezes a pessoa fala, Josi, tu é tão pidona, eu fico brincando, eu sou pidona. Mas, gente, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para alguém que está com fome, né? Então, eu acho que todo artista que queira se engajar, ele vai ser muito bem-vindo. Ele vai estar certamente alimentando uma família que está precisando nesse momento. O que eu acho interessante é que às vezes o artista até quer ajudar, mas não sabe como, não sabe como chegar. E eu acho que um caminho bacana é a gente conseguir teatros como o Santa Isabel, que é um teatro público, um teatro Boa Vista, fazer parcerias por lá e convidar esses artistas num espaço menor como o teatro, antes de pensar num ginásio, num geraldão, num espaço maior. E fazer pequenas coisas lá de arrecadação para ir testando sua capacidade de trazer público. Ótimo. Né? Perfeito, perfeito. Pensar por aí. Eu acho que o ano de 2019, eu acho que eu fiz umas 10 a 15 peças aqui no Nordeste. Em todas elas eu fiz campanha de arrecadação de alimento. Em todas. Que legal. Eu sempre tinha o ingresso meu e o ingresso social. Eu nunca quis que a pessoa pagasse a inteira.
Então a pessoa comprava social e levava 1 quilo de alimento. E não teve peça que eu arrecadei menos que 300, 400 quilos de alimento. E se você tiver uma rotina de toda semana ter um artista no teatro que te ajude, você roda sua campanha de forma facilitada e vai atingindo públicos que de repente nem conhecem o trabalho de vocês. Isso, exato. Às vezes, essa oportunidade aqui mesmo é muito importante. Por quê? Justamente por essa divulgação, né? É preciso que as pessoas entendam que esse trabalho da periferia, ele está vivo e ele é muito importante para a sociedade. Lugares, às vezes, esquecidos, né? Então, a gente está indo nesses lugares. Então, eu, assim, agradeço muito, né? Até a oportunidade de divulgar, porque divulgando, né, alguém vai estar nos escutando, essa mensagem vai chegar para alguém e vai tocar no coração dessa pessoa e que, quem sabe, queira vir junto com a gente, né? Fazer o bem. Vamos comprar essa maratona, Davidson, para 2022? Top. Nossa produtora, Tâmara, dá para comprar esse projeto para 2022? Vamos buscar teatros e vamos abraçar essa campanha? Todo mês, após o carnaval, a gente fazer uma atividade em teatro. Ai, gente, vamos buscar os artistas e todos que a gente trouxer aqui para a entrevista, vamos tentar abraçar esse projeto. Ai, que bom, gente. Deus Fábio, abençoe. Tô com fome. Quero merendar, tô em casa, tô relaxado, tô a fim de uma pizza, o que é que eu faço? Rapaz, liga pra Gospel Lanche, do blogueirinho Josias do Capuá. É pizza boa? Rapaz, a pizza boa, Vamos ela ver. É um espetáculo. Então deixa eu ver, traga aí, traz aí, Tiago. Traz pra cá, Tiago. Olha a pizza Olha da aí, Gospel gente. Lanche, do blogueirinho Josias do Capuá. E elas todas são com bordas assim, é? Rapaz, são maravilhosas as pizzas. Caramba. Maravilhosas. E são bordas recheadas, não é? E lá só vende pizza? E nada. A coxinha de camarão é um desmundo. Camarão, ouvi camarão. Oi? Olha, os salgados em geral, tudo que é feito na Gospel é feito com muito carinho. A higiene lá é perfeita, sabe? Eles têm um padrão de qualidade no que eles produzem, um carinho na entrega. Você vê, qualquer motoqueiro poderia ter trazido a pizza, mas quem nos trouxe? O próprio Josias. O próprio dono. Josias, o blogueirinho do Capuá. Agora me diz uma coisa, a pizza é só para olhar ou a gente vai comer? Vai comer, né? Vai, né? A nossa convidada tá doida para provar Obrigada. a pizza. Quem mais nos apoia, Davis? Bom, esse espaço aqui, quem nos cedeu foi a MC Massas e Comedoria. Massa, pensou em comida? Gospel Lanche. Ah, e quem tá fazendo essa produção toda aqui? Porque o negócio tá produzido. Rapaz, a equipe é fantástica. Desde a nossa produtora, Tâmara. Certo. Ó, falou certo, né? Tâmara. Eu aprendi, tanto esporro que eu levei. Ixi. Aí nós temos nosso diretor, que é Matheus. Nós temos João, que faz toda essa parte de áudio e vídeo. E é um cara fantástico, isso. Sério? Um cara fantástico. Recomendo. E também tem a galera do Eu Amo Show, né? Não recomendo o João pra ninguém, não. Não, só pra gente. Se eu recomendar, ele leva. Misericórdia. Recomendo pra ninguém, é péssimo, não chamem. E tem a galera do Eu Amo Show. Uma equipe fantástica, né? Que faz a cobertura de grandes eventos aqui do nosso estado. E você bateu uma lata, chamou o Eu Amo Show, eles estão lá. Faz a cobertura da hora que o público chega, a hora que o último artista sai do palco. Eles estão lá. É fantástico. Eu tenho uma empresa, quero divulgar aqui no nosso pocket. O que é que eu faço? Procura nossa produtora Tâmara. Que está aqui na descrição. Está aqui o telefone, o contato, o zap, está aqui na descrição. Você que quer nos apoiar, que quer trazer seu produto, você também que quer contar um pouquinho da sua história, procura na descrição do nosso vídeo nossa produtora Tâmara e agenda com ela sua visita aqui com a gente. Garanto que você não vai se arrepender. E não esqueça de curtir, compartilhar e espalhar para geral, viu, gente? Vamos lá. Vamos seguir. São 13 anos de Cores do Amanhã. Já pensou em desistir? Sim, já pensei. Muitas dificuldades, né? Às vezes a gente, nossa, principalmente quando a gente vê uma criança com fome e a gente não tem um biscoito para doar. Então, normalmente a gente, coisa popular, a gente cata as moedas e resolve aquela emergência. Mas é difícil. Às vezes você não ter um financiamento fixo, você não tem um patrocinador fixo, dá um pouco de desespero, mas eu acho que a gente não pode perder a fé, né? E a equipe fortalece muito, a equipe me fortalece muito, porque como eu vejo os voluntários indo, eu fico pensando, nossa, eu não posso desistir dessas crianças.
E todo mundo aqui também. Ninguém quer desistir dessas crianças. Então, eu acho que é uma missão. O que é o Cores para Josi? Eita, eu não vou dizer assim a minha vida, mas é uma parte muito importante da minha vida. Eu acho que é o que me realiza como ser humano. Quem é Josi? Josi Barata é uma doida, né? Que nasceu do lado de um presídio e decidiu mudar tudo. Né? Na minha rua, só na minha rua, infelizmente, eu perdi 3 jovens. Então, eu não queria isso mais para os jovens da minha comunidade. Eu não queria mais ver os meninos jogando aquele pacote naquele presídio. Eu não queria mais ver as crianças sem uma oportunidade de fazer uma oficina de karatê, de capoeira, de balé. E eu só sabia pintar. Mas aí, Josi, é isso. Aquela Josi de 13 anos atrás e essa Josi que eu estou vendo agora, o que é que mudou? O que é que se passou durante esses 13 anos? Eu acho que há 13 anos atrás eu estava pensando que eu tinha um sonho impossível. E hoje eu acho que Deus me ajudou a acreditar que hoje eu tenho um sonho real. Um sonho impossível, mas que é possível em Deus. Nesse projeto, aonde entra a religião? Acho que no meu coração. Nós não temos vínculos assim. A gente não tem nenhuma divisão lá, né? Nenhuma divisão de mares. Somos mistos. O Cores é uma imensidão. É Deus. Temos uma muçulmana, temos pessoas do candomblé, temos pessoas de fé. Eu acho que é mais ou menos isso. Você comentou que participam de feiras, de eventos. Vocês conseguem esse espaço cedido ou vocês têm que comprar igual todo mundo? Nós lutamos pelos cedidos. Como é um trabalho social, então a gente tenta, né, atuar de forma assim com as mulheres, tentando motivar o empreendedorismo, a geração de renda, né, uma renda digna, mas sempre a gente busca os parceiros que podem ceder espaço para a gente, seja emprestando uma barraca, ou seja abrindo as portas, né, de um shopping, como está acontecendo agora, para a gente colocar nossos produtos e dar oportunidade para essas mulheres. Conseguiu gratuitamente? Gratuitamente. Bacana. Quantos dias? Até janeiro, serão 3 meses. Bacana. Consegue essa parceria em outros shoppings ou É foi o começo, é o primeiro, mas eu espero que de muitos. E vocês já são utilidade pública? Vocês já têm esse título? Vocês já são conhecidos? O Cores, assim, essa coisa de documentação é sempre muito difícil, principalmente para quem faz trabalho social, para quem está começando. Tudo é muito burocrático. Mas eu acho que quando a gente segue um caminho do bem, quando a gente segue tentando fazer tudo certinho, pagando os encargos, não é fácil, né? E até essa pergunta do desistir vem muito disso também. Tem hora que você tem lá um imposto, um encargo, uma coisa para pagar, aí você diz, nossa, e aí eu pago... Isso é difícil. E aí você fala, poxa, eu pago a conta de luz ou eu pago o encargo para nossas certidões saírem. Então, assim, nós conseguimos várias homenagens ao longo desses anos. E uma também foi a utilidade pública, né? Um reconhecimento que somos uma utilidade pública. Você tem que decidir entre pagar um tributo e levar comida para uma família. É uma situação que é revoltante. Ainda é real, né? Eu espero que a gente evolua, né? Espaço público com espaço privado, com organizações sociais, e que a gente chegue a um ponto de trabalharmos todos juntos. Fale, vá, siga, Davis. O que de mais positivo você tirou da pandemia? Por ser uma ONG, por lidar com pessoas, ajudar a pessoa. O que mais positivo você tirou disso tudo? O de mais positivo foi enxergar que ainda existe pessoas querendo fazer o bem, mesmo estando arriscando a vida delas. Porque eu tive uma equipe dobrada, eu tive inscrição de mais 84 voluntários. Então eu fiquei pensando, nossa, em plena pandemia as pessoas ainda querem vir ajudar. E foi isso que motivou a gente não fechar e não parar. Foi a solidariedade. Eu acho que foi o de mais incrível, assim, foi que eu não estou só nessa missão, que eu ainda tenho outras pessoas que têm solidariedade no coração de verdade. Você tem acompanhado um projeto novo da CELP de arrecadação de latinhas em troca de vouchers de valor? Não, ainda não. Mas eu Dá vou... uma pesquisada, porque do jeito que você Vou tem uma pesquisar. rede bem articulada, porque às vezes é mais fácil você pedir o lixo de alguém do que a comida de alguém. Sim. Né? Então eles estão com uma campanha bem bacana de arrecadação de latas
onde eles te dão vouchers de valores Para em desconto de reais. energia. Que legal. Para desconto de energia, de repente ajudaria muito. Isso. Eu acho que as campanhas é uma coisa que vem ajudando muito. A gente fez muita campanha. A gente fez campanha com a Coral, a gente fez campanha com Extra. Teve parceiros muito importantes, né? O Instituto Fio, Bem Maior. Muitos parceiros importantes. Eu acho que se todas as empresas elas olhassem um pouquinho para o social de forma diferenciada, as coisas andavam mais. Você falou do Cores Móvel, né, que é a Kombi, mas eu soube que recentemente vocês também ganharam um outro veículo. Isso. Como foi a chegada desse veículo? Como conseguiram? Também foi na pandemia, por incrível que pareça, né? A pandemia foi um turbilhão de coisas acontecendo. Dessas tentativas, né, de não sobreviver só do grafite, mas também buscar outras parcerias, eu tenho feito muitos cursos, muitos intercâmbios com outros espaços, e a gente se inscreveu num edital de uma outra organização, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro, chamada Bem Maior, Movimento Bem Maior. E o Bem Maior, ele selecionou 3.000 projetos no Brasil, e a gente passou, né? Então, ficamos entre os 13 selecionados, e aqui em Pernambuco foi uma coisa extraordinária, porque o que é que a gente precisa muito também? Espaço maior, porque cada vez que o Cores cresce, o Cores começou no terracinho da minha mãe, aí depois foi para um pequeno box. Esse box era um frigorífico bem pequenininho. Então a gente está construindo esse frigorífico, não podia ir para os lados, então a gente está indo para cima. E aí, nessa pandemia, o Bem Maior, nós fomos selecionados e ganhamos R$100.000 num edital. E esse edital nos deu a oportunidade de comprar o box do lado e um transporte utilitário para ajudar a Kombi. Então, a gente conseguiu comprar mais uma sala, que foi justamente a sala onde a gente começou a distribuir as cestas básicas e atender a comunidade, porque Deus faz tudo bem certo, né? E aí, essa sala hoje é uma nova sala de aula. E o transporte foi para ajudar a Kombi, que é uma doblô. E essa doblô já está rodando por aí. Quando tem uma doação mais distante, que a gente confia na Kombi, mas tem medo dela viajar para longe, aí a gente vai com a doblô, para ter mais segurança da viagem. O Cores em si tem, no primeiro box, tem dois andares. Né? Tem o primeiro, que tem mais 2 salas, e tem o lá em cima. Isso. E tem agora do lado. Então, são 3 espaços. A gente tem 3 salas de aula, né? E quando não cabe nessas 3 salas de aula, a gente ainda ocupa a frente, né? A rua é um exemplo da Zumba. Agora não, né? Porque a gente ainda está em pandemia, mas quando a gente tem aula de Zumba, só aula de Zumba a gente tem em média 70 mulheres. E aí a gente não cabe dentro do Cores, a gente tem que ocupar um pouco. O bom é que os vizinhos já adotam a gente. E aí a gente fez um palco lá pequenininho na frente, lá para a professora, né? Na frente do Cores, e aí as mulheres se espalham no meio da rua e a gente coloca música para elas fazer essa saúde do corpo e da mente também. Que bacana. Eu soube que agora vocês, né, como já está chegando o espírito natalino, estão com uma nova campanha aí, né? Qual é essa campanha? Conta um pouquinho pra gente como está essa campanha. O que é que em si ela vai servir para o Cores? A gente está com 2 campanhas bem especiais, né? Uma é a pintura do muro do presídio Aníbal Bruno, que depois eu falo um pouquinho com vocês. Certo. E sobre o Natal. Nossa, gente, essas 8.000 famílias que a gente conseguiu atender, elas continuam, claro, cada uma em uma situação. Então, a gente fica pensando, será que no Natal a gente consegue ajudar novamente? A gente não vai conseguir, vamos ser positivos, a gente vai conseguir ajudar, mas a gente tem uma esperança de fazer um Natal diferenciado para as crianças que moram no entorno do presídio. Imagina, você mora lá num bairro que tem um muro enorme, um muro cinza, um muro que você não vê muita perspectiva e que você, às vezes, tem um pai já lá dentro. Você não tem muita perspectiva. Então, você trazer um Papai Noel, Davidson, para ver essas crianças, você trazer um jantar diferente para essas crianças, eu acho que isso aí já é uma coisa muito importante. As pessoas falam assim, mas só uma campanha de Natal. Gente, não é só uma campanha de Natal. É você trazer alegria para uma família, pelo menos na noite de Natal, né? Então, a campanha é uma campanha do coração, é uma campanha que a gente faz uma ceia. Como estamos em pandemia, né? Eu espero que a gente vai fazer no formato mesmo de marmitas, mas a gente busca essa doação. A doação de que, Jus? Da comida. A gente não está pedindo o dinheiro, a gente está pedindo a comida, né? A gente está pedindo arroz, a gente está pedindo frango, a gente está pedindo
os molhos, o guaraná. É isso que a gente pede. Então, normalmente, nossas campanhas, elas são direcionadas para o produto, né? A carne, a galinha, a água. E é isso, o pão de cada dia. Então, essa é a campanha de Natal. A gente está todos os dias aberto, né? Estamos todos os dias abertos, a partir das 5 horas até 10 da noite, e no sábado, o dia todo. Quem quiser ajudar, quem puder ajudar com 1 quilo de arroz, com uma galinha, com qualquer alimento, né, para esse Natal, vai ser muito, muito bem-vindo. E brinquedos? Brinquedo é uma coisa... Eu sei que o brinquedo, a pessoa fala, mas brinquedo, você tem aí mais de 8.000 famílias, tem não sei quantas crianças esperando. Mas eu acho que o brinquedo é a forma que a gente tem de dizer a essa criança que não desista dos sonhos delas também. Então, às vezes é um brinquedinho que está lá encostado, que a sua filha ou seu filho não quer mais, um ursinho de pelúcia, que cresceu, eu vou doar. Então, doe, gente, doe. Que às vezes a gente tem tanta coisa em casa que não é mais útil para a gente e a gente pode trazer alegria na noite de Natal dessas crianças. Quando você fala numa ceia de Natal, você acredita que contempla quantas pessoas? Veja, normalmente a gente estima, né, um mínimo. A gente vê um mínimo, porque o máximo realmente vira uma coisa muito grande. Coração, né? Mas assim, a gente espera uma ceia pelo menos para 300 famílias. Para contemplar pelo menos as famílias que estão mais emergenciais, assim, mais emergentes, para a gente ajudar. Chega o alimento para você, como é esse preparo? É feito aonde? Sabe, é embalado onde? Como é feito isso? Esses parceiros do bem, né, que eu digo sempre, né, que Deus vai mandando. Bem, a gente conseguiu doação de fogão, a gente conseguiu com a Casa da Mulher Nordeste fogão, a gente conseguiu com a Julieta um freezer, a gente conseguiu. Então a gente vai pedindo essa corrente do bem, sabe? Então você tem uma cozinha. Então nós temos uma cozinha aí que funciona, com as meninas são maravilhosas, as voluntárias lá, Ana, Rosa, Casey, são voluntárias, mães da comunidade, que têm alunos, que têm filhos nas oficinas e que se proporam a ajudar na cozinha. E são maravilhosas. Bacana. E quem quiser ajudar, quem quiser ajudar, pode procurar a gente no Instagram, Cores do Amanhã. O meu pessoal é Josi Barata, também pode falar. Ou ir lá no Cores nos visitar, sentir um pouco como é que a gente funciona, levar a doação pessoalmente. Como é essa parte de higiene e saúde? Quem apoia vocês? Ou também faz parte de campanhas? Veja, na pandemia, por exemplo, a questão da prevenção, né, pela Covid mesmo, a gente fez muita distribuição de álcool, de máscara, mas assim, a gente não tem um apoio fixo. Nós buscamos, né, buscamos secretarias, buscamos espaços privados, mas não temos um parceiro específico, né, com a gente. A gente busca vários tipos de parcerias, bem aberto, de forma aberta hoje. Ô, Josi, você falou do Natal e tal, e sobre esse muro do presídio, que campanha é essa? É o seguinte, Davidson, como eu cresci, né, vamos colocar aí, eu estou na casa dos 4, né, e aí, vamos dizer que 40 anos de vida vem de um muro cinza, um muro grande, um muro que causa um sentimento, e muitas famílias também de tristeza, de que gostaria de ver aquilo diferente. E eu sou grafiteira, a minha equipe somos artistas. Então a gente sempre tinha um sonho de grafitar esses muros. Por enquanto que esse presídio não vira um grande espaço cultural, que é o nosso sonho real, que ele vire um grande espaço cultural para atender todas essas famílias aí, essas 8.000 famílias, que não sejam 8.000 encarcerados, né? Então, por enquanto que isso não se torna real, a gente está fazendo uma campanha para arrecadar agora latas de spray, porque a gente vai realizar um encontro internacional de grafite em dezembro, de 17 a 19 de dezembro, nos muros do presídio Aníbal Bruno, porque conseguimos a liberação, né, de uma das unidades, porque o presídio agora ele virou 3, né, o Aníbal Bruno é um complexo, hoje ele é 3 presídios, então temos sim a esperança de que um dia tudo aquilo ali vai estar colorido, que as pessoas não vão ter medo de chegar lá, que pelo contrário, vão olhar para o muro, vão conseguir pelo menos tirar uma foto ou passar sem se assustar, né? A gente espera trazer não só cores para aqueles muros, mas também dignidade para os moradores do entorno. Fábio, essa foi a nossa querida Josi Barata,
E Barata é sobrenome mesmo, viu? Não é apelido, não. É admirável a luta dela, a luta da instituição. E é matar um leão todo dia, rapaz. É impressionante. Por Você aí. termina uma campanha, tem que abrir outra, e outra, e outra, e não para. Porque se parar, alguém fica sem comida, sem apoio. É muito difícil, é admirável, é admirável. Muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente, né? Ter participado. Eu que agradeço, Fábio, Davis, pela oportunidade, né, de Prazer. divulgar. Né? Eu sei que tem muitos outros parceiros, né, que nos ajudam nessa trajetória, que hoje não consegui falar. Mas eu quero agradecer em especial a cada um que acredita, né, no trabalho do Cores, cada um que já doou 1 quilo de alimento, ou seja, um lápis de cor para uma criança ali dentro. E a todos os voluntários, né, que conseguem fazer daquilo ali uma realidade. E obrigada a vocês pela oportunidade de divulgar um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho dos nossos sonhos, né, de mudar a vida de outras pessoas. Amém. Que Deus ilumine, continue iluminando o seu trabalho e toque no coração das pessoas para que se voluntariem, que ajudem, que abram seu coração. Quem pode dar o alimento dê, quem não pode dar, dê a roupa, dê o brinquedo, mas contribua de alguma maneira. Ou dê sua questão física. Vá ser voluntário. Então, se voluntarie, verdade. Isso. Toda ajuda é muito, muito bem-vinda. Posso deixar meu telefone também? Sim, sim. Que aí no Zap também, olha, não tem hora. Qualquer hora pode falar com a gente. É 81, né, Pernambuco, 8876-3593. Vai ficar na descrição do vídeo o contato e todas as redes sociais. Também. Então não esqueçam de curtir e compartilhar. Esse foi o podcast Você é Show de hoje com a nossa querida Josi Barata e a ONG Cores da Manhã. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.